Agora que a gente já tem a listagem de produtos no nosso cadastro, vamos fazer uma forma de editar esses produtos. Clicar na linha e abrir uma nova página, para que nós possamos editar, atualizar os dados deles e também remover. Mas primeiro, vamos editar. Então eu vou vir aqui, vou criar um diretório chamado produto e dentro desse diretório eu vou criar um arquivo chamado edição.view. Esse arquivo já vai ter um template padrão, o template padrão do view dividido nas três partes, template para a parte HTML, script para o JavaScript do componente e style para o CSS. Dentro desse HTML eu vou ter um formulário em que eu vou ter dois dados, o nome e a descrição. Para cada um deles eu vou ter um input, né? Esse input eu vou receber valores neles. Um eu vou receber o valor do nome e o outro valor da descrição, como está no label, né? E como você lembra, nós precisamos ter no objeto JavaScript os valores que serão atribuídos nesses dois inputs. Então aqui nós precisamos definir o método data, porque toda variável no componente é o data. Vamos adicionar o return, que vai retornar um objeto. E aqui dentro nós vamos colocar nome e descrição. E lá em cima nos inputs eu vou indicar, através da diretiva vModel, que esse cara é o nome e o de baixo é a descrição. Eu também vou precisar colocar um botão. Para quê? Porque esse botão vai ser o salvar. Esse é o botão que vai salvar o registro, que vai consumir um web service para salvar o registro, para atualizar os dados desse registro. E esse botão vai precisar acessar um método que eu vou chamar de salva. Eu preciso vir no JavaScript, definir um método chamado salva, que vai salvar esse registro aqui. Salvando essa tela, eu posso vir até aqui a minha página e acessar. Eu vou acessar diretamente aqui, ó. Como ele está dentro de Pages, o diretório produto e edição, eu posso vir aqui e digitar produto, edição. Esse cara aqui. Ele vai abrir a minha página edição. Essa que eu acabei de criar agora. Dentro da estrutura produto, edição. Porque ele já criou uma rota baseado na rota de diretórios e arquivos que eu tenho dentro desse diretório Pages. Só que eu preciso saber qual produto que eu vou editar. Lá na minha listagem de produtos, lá no meu cadastro, eu vou adicionar mais uma coluna. Mais uma coluna na minha tabela. E dentro dessa coluna eu vou adicionar um botão. E esse botão vai servir para chamar um link para edição. Vamos voltar lá no cadastro. E lá no cadastro eu vou ter esse botão editar. Mas por enquanto ele não está fazendo nada porque nós não estamos fazendo nada ainda. E esse cara eu vou chamar, vou colocar no evento clique dele um método chamado edita. E aqui embaixo, dentro do método, no meu componente JavaScript, eu vou criar um método chamado edita, no qual eu vou chamar o router e vou enviar para o router o endereço que eu quero que ele processe, que é produto/edição. É isso que ele vai ter que fazer. Quando eu clicar aqui em qualquer uma das linhas, ele vai abrir o meu formulário, mas não está carregando dado nenhum, item nenhum. Na página de edição eu preciso saber qual é o produto que eu preciso editar. Eu posso receber um identificador através da URL e com esse identificador eu posso consumir no meu back-end um serviço que vai me retornar todos os dados desse produto. E para isso nós vamos fazer dois passos. O primeiro é ir até a página de cadastro que faz a listagem dos cadastros e colocar aqui um ponto de interrogação indicando que nós vamos passar parâmetros e colocar o nome do parâmetro de id igual a um identificador que eu vou passar como parâmetro nessa URL. Esse identificador eu vou receber nesse método, também como parâmetro. E lá em cima no botão onde eu chamo esse método edita, eu vou passar o identificador produto ID. Então será o ID do produto, o ID do produto da linha atual que tem o botão,
será passado como parâmetro lá para o meu cadastro de produtos. Eu vou vir até aqui na execução e clicar em editar. Você percebe lá em cima na URL que ele está passando esse cara como parâmetro, mas aqui não escreveu nada. Porque nós precisamos vir até aqui em edição, criar uma variável ID indicando que eu vou ter um identificador. Vou escrever ela aqui na tela só para mostrar o valor dela, para ver como está recebendo. Aqui está nulo, porque eu ainda não estou fazendo nada. E para eu pegar este parâmetro da URL, eu preciso utilizar o this.route.query.nome do parâmetro. Fazendo isso, indicando que a minha classe pega a rota atual .query. Query significa tudo que está depois do ponto de interrogação aqui da URL. ID significa o nome desse cara aqui. Se eu colocasse mais um parâmetro aqui, eu poderia pegar em outros locais. Mas dessa forma eu já consigo pegar através da URL o identificador. Agora, através desse ID, eu preciso fazer o consumo de um web service que vai me retornar todos os dados de produto, para que eu possa, com esses dados, preencher o meu formulário e fazer a alteração que eu quiser e depois salvar ou simplesmente visualizar os dados que eu tenho. Nós vamos criar um método agora chamado load. Esse é o método que vai carregar o nosso produto. Vou vir aqui na minha classe cadastro e vou copiar esse load que já tem aqui, porque o processo é muito parecido. Então vou vir aqui em métodos e vou colar. Fazendo dessa forma eu vou poupar algum tempo e vou agilizar um pouco as coisas. Lá no meu back-end eu tenho um serviço chamado produtos. Esse serviço, produtos, ele lista todos os produtos. Eu tenho outro serviço que também tem o nome de produtos, mas que ele tem uma coisa a mais. Se eu colocar o barra aqui na tela, mais this.id, que é o identificador que eu recebo como parâmetro na URL, e aqui eu consigo fazer o consumo de um web service GET, que está lá no meu back-end, que retorna dados para um produto específico. Aqui dentro do DEM eu vou alterar, vou receber para this.produto, que recebe os dados do consumo do web service, e vou declarar uma variável produto aqui em cima. Vou fazer isso para escrever esse produto na tela e mostrar como que é o retorno desse dado produto. Vou salvar. Vamos visualizar aqui na tela, ele mostra só um objeto vazio. Por que está fazendo isso? Porque nós não estamos ainda chamando o método load. Nós precisamos chamar esse método load em algum momento para que o serviço seja consumido e o retorno seja definido para a nossa variável produto. Para fazer isso, o melhor jeito é quando você carrega a página. Então vamos adicionar aqui embaixo o método mounted e dentro desse método vamos chamar this.load para executar o nosso método load e carregar os dados para a nossa variável produto. Fazendo isso e salvando, podemos ver na tela aqui na esquerda que já retornou os dados do produto com ID, nome e descrição. Esses dados são retornados para o nosso produto. Sabendo dessa informação, nós podemos trabalhar aqui dentro do DEM e alterar. Para quando for nome, alterar para this.nome, recebe res.data.produto e this.descrição, recebe res.data.descrição. Salvando esse registro, antes vamos excluir o produto, excluir a exibição do produto lá em cima, vamos salvar e vamos ver se nosso formulário foi preenchido. O nome não foi porque está errado aqui, não é produto, ele recebe nome no retorno. Fazendo isso e salvando, os dados já serão carregados na tela de forma rápida. Abrindo o nosso cadastro, vamos clicar em editar para ver se carrega o produto corretamente, volto, vamos editar outro, carrega os dados. Então o carregamento dos dados está sendo feito de uma maneira rápida. Agora que a gente já carrega os dados, o próximo passo é criar o método para salvar. Nós já temos um botão que faz o salvamento aqui, que clica no salvamento e agora vamos implementar o método. Para implementar esse método, nós já temos no nosso web service um serviço para salvar os dados, um serviço post. Então vou vir aqui dentro do método e vou digitar isso, this.access.post, passando a URL do método produtos, que é o método que salva, e como segundo parâmetro, nós vamos passar um formulário que vai ter ID, nome e descrição. Todos esses dados que nós já temos na nossa tela, nós já recebemos o ID, já temos o nome, já temos a descrição. Quando nós carregamos esses dados através do outro web service, nós recebemos isso e colocamos no nosso formulário, preenchemos o nosso formulário, podemos enviar para fazer a atualização agora. Todos os métodos do Axios retornam promises, ou praticamente todos, nós podemos ter esses outros dois métodos
métodos aqui. O método then, que é para executar alguma coisa quando tudo der certo, e o método catch, que é para executar um erro. Ele vai dar um alerta de erro quando acontecer. Cliquei em salvar aqui, salvei o registro, abri o formulário, cliquei em salvar, ele salvou, mas não fez nada. Então vamos botar uma variável chamada mensagem aqui e vamos salvar o retorno para essa mensagem e também escrever a mensagem na tela. Então vamos no método then, que é quando tudo dá certo, does.mensagem igual a salvo com sucesso. Vamos colocar uma mensagem para nós saber que deu certo, que realmente quando eu clico em salvar, ele salva o registro. Salvo com sucesso, salvou o registro. Vamos alterar a descrição aqui para ver se está salvando de fato. Alterar o nome também. Clicar em salvar. Vamos voltar aqui para voltar para minha listagem. Cadê o registro? Se observarmos, está aqui embaixo. Meu jogo, a descrição. Clicamos em editar, abre a edição correta do registro. Mas tem um problema. Se nós apagarmos a descrição aqui, apagarmos o nome, o botão salvar continua funcionando, continua habilitado. E quando eu clicar em salvar, ele vai dar um erro. Provavelmente, se o meu back-end estiver fazendo a validação, ele vai dar o erro da validação lá no back-end e vai retornar para cá. Até aí tudo bem, porque não vai salvar o registro errado. Mas nós precisamos fazer essa validação aqui na tela, para não precisar ir lá para o back-end para dar o erro. E para fazer isso, nós temos um atributo aqui no botão chamado disable. Esse atributo desabilita o botão e nós podemos colocar esse atributo aqui, disable igual a true, para fazer com que o botão seja desabilitado quando o meu formulário não estiver válido. Se eu colocar dessa forma, ele vai ser uma string, mas se eu colocar os dois pontos aqui antes do atributo, lembra que ele vai esperar um valor para o atributo de JavaScript, permitindo que eu possa colocar true, que é um valor JavaScript booleano. Tem que ser dessa forma. Fazendo isso e salvando, o botão de edição vai ficar desabilitado. Essa é uma maneira para a gente fazer a validação de formulários. Existem outras maneiras para fazer a validação e já escrever na tela os erros. Existem muitos frameworks que fazem isso. Um deles é o vValidate. Se eu deixar assim no disable, ele só vai ficar fixo, ou true ou false. Eu quero que ela seja uma variável, eu quero fazer uma análise em algum momento, um condicional para dizer se está habilitado ou não. Então o Vue nos permite criar um outro método chamado computed. E dentro desse método ele permite que a gente coloque várias variáveis computadas. O que são variáveis computadas? São variáveis que são calculadas no tempo de execução, permitindo que a gente possa utilizar essas variáveis dessa forma como nós vamos usar aqui no nosso formulário, verificando se todos os campos estão preenchidos e se tiverem preenchidos, aí sim eu valido e permito que o botão seja habilitado para salvar os registros. Vamos criar uma variável computada chamada válido, para indicar se o nosso formulário é válido ou não. E aqui embaixo vamos declarar, dentro do nosso componente JavaScript, vamos declarar a nossa função computed, para indicar que nós vamos utilizar. Não é uma função, é um objeto. Dentro desse objeto nós vamos ter a quantidade de funções que nós quisermos que sejam variáveis. Nós vamos ter essa função válido e essa função vai retornar true. Para exemplo, vamos alterar aqui. Como disable é um atributo desabilitado, vamos trocar aqui. Ao invés de válido, vamos colocar inválido. O atributo disable vai ter como valor uma variável computada chamada inválido, que é uma variável que vai ser calculada em tempo de execução. Nesse momento ela só está retornando true, para indicar que é para estar inválido. Vamos salvar o registro e vamos ver na tela se está funcionando isso aqui. O botão está desabilitado. Agora vamos fazer a implementação do... Vamos alterar aqui para false para ver se agora o botão está habilitado. Está habilitado. Agora vamos fazer a implementação desse método. Aqui dentro dessa função inválido, funciona como condicional normal JavaScript. Então nós vamos verificar. Se o nosso nome for igual a null ou o nosso nome for vazio, significa que é inválido. Então vai retornar true. Da mesma maneira, nós vamos verificar se a nossa descrição for nula ou a nossa descrição for vazia, nós vamos retornar inválida também. Isso aqui pode ser colocado no mesmo condicional, porque qualquer uma dessas condições sendo verdadeiras, nós vamos retornar que o nosso método é inválido. No caso, que a nossa variável computada inválido é inválida. Caso contrário, ela é false, ou seja, não é inválida, vai ser válida.
Dessa maneira, nós podemos executar e fazer um teste. Aqui vamos excluir o valor dentro da descrição e já perceba que ele vai deixar o botão inválido quando não tiver um registro, não permitindo que a gente clique e que a gente possa salvar o registro. Se tiver os dados, nós podemos salvar o registro. Essa é uma das maneiras de fazer validação e nós criamos e utilizamos uma variável computada, uma variável que é calculada em tempo de execução. Outras maneiras, como falei anteriormente, é você utilizar frameworks para validação de formulários. O ideal é utilizar os dois em conjunto. Dessa maneira, nós conseguimos fazer validações melhores e deixar o nosso formulário mais legal, mais bonito e bem mais usual.